Falando em emotion, André Azevedo, aqui a gente tem como prática não enganar o público. Aqui o papo é reto. Não é essas transmissões aí, com muito lado, com muito enviesamento. Aqui o papo é reto. Você gostou mesmo do que o Rodolfo Vieira entregou, considerando o adversário, o Tristan Gore? É um rapaz assim, eu pelo menos citei como o adversário mais fraco que o Rodolfo enfrentou no UFC. Dá para sonhar? Fight Net, Camp na Fight Net, disse pro Diego Ribas já faz que vai fazer o próximo Camp na Fight Net também, só que vai intercalar, né? Ele vai voltar para morar em Orlando, treina lá, e aí vem para cá para fazer o Camp. 35 anos, e aí? Porque, assim, o problema é o mesmo do Bochecha, né? Quando a gente fala de Rodolfo Vieira, a gente pensa em quê? Medalha de ouro, pódio, show, trator, caçador de faixa preta e tudo mais. Vencer o Trishan, vencer é sempre bom no UFC, sob qualquer circunstância, mas vencer o Trishan Gore no preliminar do Apex não é o que se espera do Rodolfo Vieira no MMA, acho que você vai concordar comigo, assim como a gente não esperava o Bochecha perdendo pro Budai, certo? Inclusive, coitado, nem teve contrato renovado. Dá para acreditar que o Bochecha pode ter um salto a partir dessa nova experiência? Está numa equipe maior, com o Caio Borralho, com mais mão de obra, novos pontos de vista, pessoal experiente, todo mundo ali, tem ali a moral da tropa, todo mundo bem e tal. Dá para esperar a gente, pelo menos, ver o Rodolfo brigando por lugar nesse ranking até 84 quilos? Galera, eu acho que dá sim, cara. O que que eu vi ali, a análise que eu fiz do Rodolfo, tá? Primeiro ponto, ele vinha pressionado, né? Ele lutou mal contra o Petroski, então ele vinha pressionado. Tecnicamente, o que eu percebi do Rodolfo ali? Que, cara, muito mais seguro na luta em pé, com boas combinações, principalmente de golpe reto, jab direto, e não ficou naquela de chutar, porque não tem que chutar mesmo. É boxe, wrestling, jiu-jitsu o jogo para ele ali. Eu achei que ele se movimentou principalmente, galera, defensivamente muito bem. Ele me pareceu que ele perdeu um pouco o medo de tomar porrada, entrou menos nervoso, menos tenso. Rodolfo, eu percebi que ele entrava muito tenso ali, queria resolver logo para não levar soco na cara. E percebe só, não sei quem percebeu isso na luta. O Trijan jogava golpe nele, ele saía, cara, o golpe vinha pertinho assim, ele engajava de 1-2 de novo. Então, a dança que o Pablo Sucupira costuma falar, né? Que primeiro você tem que acertar o passo da dança, entender quando o teu adversário anda, para você andar e depois você começar a bater. O Jean faz isso muito bem, o Caio, o Rufness fala, né? A galera faz isso muito bem, esse caminhar. E eu achei que o Rodolfo conseguiu pegar esse DNA da equipe ali, de bater, atingir e não ser atingido principalmente. Você pode ver, cara, ele levou poucos golpes. Você falou do Trijan, cara, tudo bem, ele não é nenhuma sumidade, concordo com você, mas ele é um cara que é muito durável, tem muito gás. Pô, o Matuto bateu nele, cara, 15 minutos, o bicho não caiu, entendeu? É um cara difícil. O Matuto foi um espancamento universal ali no... E o cara não caiu. O cara aguentou, mas assim, ele e o Matuto não deu nem pro cheiro, né, cara? Tudo bem, cara, mas eu acho que não dá para comparar a luta em pé do Matuto com a do Rodolfo, por exemplo. Não dá para comparar. E assim, o que eu achei? O Rodolfo precisava vencer. Ele ia para derrubar. Não conseguia derrubar, em vez de ficar insistindo e cansando, como aconteceu com o Fluff em outras lutas, ele resetava e voltava. Então, assim, eu enxergo o copo meio cheio, porque eu acho que para as próximas lutas o Rodolfo vai vir mais confiante em pé e vai vir mais confiante para poder soltar mais o wrestling e botar para baixo. Eu ainda acho que o wrestling dele a deficiência do Rodolfo é o wrestling. Ele e um Bochecha, por exemplo, tem um jiu-jitsu, pô, não preciso falar, mas acho que o wrestling eles ainda tem que fazer esse apuro ali, esse meio de campo. Dois aninhos no Daguestão, sabe? Não resolve, não? É igual o Moica, cara. É igual o Moica. Moicano tem o jiu-jitsu fino, cara, da Constrictor, bom de chão pra cacete, mas ele mesmo reconhece que o meio do caminho ainda é um gap ali para ele resolver. Tá, o meio de campo, Então, assim, vejo com bons olhos e acho que o próximo desafio vai dizer muito ainda mais dessa evolução do Rodolfo. Gostei do que vi, galera, de verdade. Ô, Carrano, eu vou passar a bola para você, porque assim, eu não vou enrolar, eu tô numa nota um pouco mais pessimista e assim,
eu posso dizer que eu fui o cara que mais hypei o Rodolfo aqui no YouTube brasileiro, desde que ele começou a lutar no MMA, bem antes de quando ele lutou na rua. Eu já fazia vídeo quando ele lutou no Brasil, depois quando ele lutou na Rússia, depois quando ele foi pro UFC. Eu sempre tenho, tipo assim, eu gosto muito do Rodolfo. Eu vi o Rodolfo lutando de kimono na minha frente, no Rio de Janeiro, algumas vezes. Então, assim, eu entrevistei o Rodolfo de kimono, falando que pensava em um dia lutar MMA na Copa Pódio. Sim, eu gosto do Rodolfo, eu gosto muito da... Acho que, assim, esse meio é um meio muito complicado. Ninguém é unanimidade nesse meio, porque tem muito ego, muita vaidade, como a maioria dos meios profissionais, né? O Rodolfo talvez seja uma das poucas unanimidades. É um cara muito fácil de... Todo mundo gosta dele, é um cara... Tipo, o Libório chamava ele de anti-marrento, né? Que tipo... É um cara que não parece que não tem muita vaidade, muito ego. Então, assim, o Rodolfo é um cara muito querido, todo mundo gosta muito dele. É um puta de um trabalhador, treina que nem um maluco e tudo mais, sempre foi assim. E só que, assim, tipo, eu não. Tipo, eu entendo que a Fightnet pode melhorar muito o jogo dele. Há uma margem para progressão muito grande. Agora, né? Existe um relógio que está jogando contra ele. E o adversário dele, no papel, foi o adversário com menos currículo que ele enfrentou no UFC até agora. E as coisas funcionaram, ok. Aí tem o lance da queda também não ter entrado. Assim, eu tô um pouco assim com o pé atrás se vai dar tempo de funcionar. Entendeu? Vai dar tempo de funcionar. E quando eu digo funcionar, eu reforço. Funcionar não é se manter, no caso do Rodolfo, um multicampeão, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu de uma década inteira. Não é necessário. Quando eu digo funcionar na minha cabeça de fã, não é se manter empregado, ganhar uma, perder outra e ficar, sei lá, mais 3, 4 anos no UFC até o final da carreira. Isso ele é totalmente capaz. Ele vai fazer isso. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tô falando do Rodolfo brilhar no MMA. Dele, porra, conseguir, sei lá, tá card principal de pay-per-view, vencendo. Porra, top 10, top 5, fazendo Iron luta Run, principal, né? destaque, ter chance. Tô falando de ser campeão, tô falando de ter chance, brigar. Caraca, o Rodolfo vai pegar o... Porra, alguém aí do top 10 é interessante. Cara, o Rodolfo vai pegar o... Diz alguém o nome aí. Rodolfo e Mavov no Brasil. Entendeu? Alguma coisa não, de destaque. Eu acho que não dá mais tempo, cara. Eu acho que não dá mais tempo, não. Para ser um cara desse de destaque, eu acho que não dá, não. Para entrar no top 15, acho que dá, cara. Para fazer frente ali com os caras do top 15 aí, acho que até faz. Mas não vai ser fácil, não. Agora que só fazer... Desculpa, Carrano, só me retratar uma coisa. Eu falei que ele não foi nocauteado, que o Gore durou 15 minutos com o Matuto, mas eu acabei de abrir o Sherdog dele aqui, desculpa, dei a informação errada, o Matuto nocauteou ele, porque para nocautear ele teve que bater pra caceta para poder matar. Até cansar. Mas eu achei interessante que o Renato falou uma coisa sobre dar tempo, que era mais ou menos a linha que eu ia chegar. E assim, eu não quero dizer, eu vou levantar uma hipótese aqui, tá? Propor uma discussão. Eu nem pensei o suficiente sobre isso para poder dizer se de fato é. Mas eu começo a pensar, e aí depois eu vou refletir com mais calma e volto com a minha opinião formada, mas se de fato, principalmente no MMA de hoje, que é muito diferente do que era há 10 anos atrás, que dirá de 25, 30 anos atrás, quando o esporte estava engatinhando, como modalidade, se há tempo para alguém ter uma carreira tão prolífica em outra modalidade, como é o caso do jiu-jitsu, e passar. E veja bem, eu não estou dizendo que não há uma exceção. Peso pesado. Não, e assim, eu não estou dizendo que não vá ter exceções. Às vezes um cara vai e faz. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente está falando da grande maioria, né? A regra, ela não necessariamente se aplica a todo mundo. Você vai ter um cara, às vezes, que vai chegar, vai pegar muito rápido e vai fazer e tal. Mas se há esse tempo, e eu começo a desconfiar, e, de novo, né? Eu estou levantando uma hipótese aqui que eu quero, inclusive, pensar mais sobre isso com mais calma e analisar outros exemplos, tentar ver se a gente consegue levantar, mas se há esse tempo, porque me parece que é isso, às vezes, enquanto às vezes você citou o caso Rodolfo, citou o caso do Bochecha também, que às vezes estão trabalhando ainda em alguns pontos que, em tese, seriam básicos de um atleta que está começando no MMA, porque de fato eles estão começando ainda, né? O Rodolfo tem o quê? 7 anos de MMA? O que... Para um cara com a experiência que ele tem de 200 anos de jiu-jitsu, né, não é... E outra, o início da carreira não era 100% exclusivo ainda, né? Ele dividia o tempo entre as duas modalidades. Às vezes um atleta que vem com 20 e poucos anos de idade, ele está treinando boxe, wrestling, jiu-jitsu focado no MMA há muito tempo e ele tem... Às vezes um cara que é nota 5 em tudo, ele consegue ganhar do maluco que é nota 10 numa parada e no resto ainda está aprendendo. Então, eu fico um pouco me perguntando.
E o que o Carrano fala é excelente pra gente parar pra pensar, né? Porque o esporte vai ser cada vez mais competitivo, vai ter cada vez mais gente talentosa. Então, o nível vai subindo, e chega num ponto, assim, que quanto mais tarde você começar, fica mais difícil, né? Assim, a gente falou do Matuto, Marcos Túlio. Marcos Túlio tem 30 anos. Tipo assim, essa é a concorrência que o Rodolfo vai ter. Quando a gente fala do Rodolfo ir para as cabeças, vamos falar só top 15, não tô nem falando nada além disso. O top 15 hoje, eu acho que ele não vence ninguém do top 15 hoje, cara, sinceramente. Então, esse é meu ponto, esse é o debate. Vamos falar do Marcos Túlio, tá? Ele fez, assim, você pega a luta do Marcos Túlio contra o Xangó e a luta do Rodolfo contra o Xangó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Marcos Túlio é desranqueado. E é um cara que vai pegar um outro desranqueado, que é o Michel Pereira. Só que só da luta dele com o Michel Pereira, ele já tá numa posição que o Rodolfo nunca esteve no UFC. Essa luta com o Michel Pereira, que é uma luta que leva ele, pode deixar ele ali na boca do ranking. E assim, é um esporte FDP, que o concorrente é esse cara aqui. O Matuto é o concorrente do Rodolfo nesse momento. É quase 6 anos mais jovem, tá nesse patamar, porque é um cara que, se eu não me engano, começou no jiu-jitsu também, mas entrou no processo do MMA muito antes, da trocação muito antes. Tem uma coisa que depõe contra o Rodolfo, que ele teve essa evolução, é inegável, que ele melhorou. Essa luta ele lutou melhor do que ele lutou anterior. Ponto. Aí o adversário questionável, que você está levantando essa bola, tudo bem, faz sentido. Mas tem uma coisa que é imutável, que é a idade, que é o que você está sugerindo, e outra coisa. Ele é muito menor do que a maioria dos outros lutadores do peso médio, cara. Peso médio, né? O Matuto é grande, velho. O Matuto é alto, do tamanho do Caio Borralho. Tem o peso, né? É o lance do peso. É o peso, exatamente. E para isometria, isso acaba, tamanho e peso fazem diferença.